Direito Penal. Revisão, investigador, escrivão e papiloscopista, Polícia Civil do Pará, edital 2020, aula 1. Olá, tudo bem com você? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Pacheco, eu sou delegado de polícia, professor de Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Penal Especial aqui na Prova Concursos. E neste momento, neste vídeo, uma aula especial para você que está se preparando nessa reta final para o concurso da Polícia Civil do Pará. Aula de revisão, nós vamos abordar os principais temas, aquilo que pode ou que possui pelo menos maior probabilidade de ser cobrado no seu concurso e vamos concentrar as forças, ok? Numa primeira aula, que é esta aula, diga-se de passagem, eu vou mencionar todos os princípios do direito penal e vou destrinchar esses princípios, e na segunda aula nós vamos fazer vários exercícios e também vamos revisar partes da matéria, combinado? Porque nessa primeira aula eu vou mencionar princípios. Eu gosto de mencionar princípios nas minhas aulas de revisão, porque os princípios abrem a sua cabeça. Às vezes você nem sabe responder a pergunta, você não sabe qual seria a resposta correta, mas com base numa interpretação principiológica é possível inferir a resposta correta. Por isso eu gosto tanto dessa matéria. Combinado, pessoal? Então vamos lá, nosso primeiro slide, princípios relacionados com a missão fundamental do direito. Princípios relacionados com a missão fundamental do direito. Direito penal, né? Princípios relacionados principalmente com a função do direito penal, ok? Vamos lá, pessoal. Primeiro princípio relacionado com a missão fundamental do direito penal. Princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. Olha só. O direito penal deve servir apenas para a proteção de bens jurídicos relevantes. O direito penal serve para isso, tá? Então essa é a missão fundamental do princípio em relação ao direito penal, ok? Então a função principal do princípio é o quê? É a proteção de bens jurídicos relevantes. Por quê? Porque essa é uma função do direito penal. Se a função do direito penal é essa, a função do princípio também é essa, tá? E isso garante a harmônica convivência em sociedade. A própria Constituição Federal de 88 informa quais são esses bens jurídicos relevantes por meio de mandados constitucionais de criminalização. Eu não falei grego, não. Eu mencionei a expressão mandado constitucional de criminalização. Mandado, porque é um mandamento. A Constituição manda. Mandado constitucional, porque vem da Constituição. Decriminalização, porque a Constituição manda que determinados fatos sejam criminalizados. Isso visando o quê? A proteção de bens jurídicos relevantes para o direito penal e que proporcionam uma harmônica convivência em sociedade, ok? Então a Constituição manda que determinados bens jurídicos sejam criminalizados. Por exemplo, a vida, pessoal. A vida é um bem jurídico por excelência, é o maior bem jurídico por excelência. A Constituição manda que a vida seja preservada. E aí vem o legislador ordinário, por meio lá do parlamento, né, do Congresso Nacional, composto por duas casas, a Câmara Municipal e o Senado Federal, e legisla o Código Penal no seu artigo 121. O artigo 121 define o crime de homicídio. E o crime de homicídio, ele se põe de determinada forma: matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Estamos criminalizando uma conduta que prejudica um bem jurídico supremo, que é a vida. E assim como a vida, o Constituinte, ele manda que o legislador preserve outros bens jurídicos tão relevantes quanto a vida.
o patrimônio, a propriedade privada, a honra, a saúde, a paz pública, a incolumidade pública e etc. Pessoal, é uma gama de dezenas, ou se a gente até for quebrando esses bens jurídicos, centenas de bens jurídicos a serem tutelados pela nossa ordem constitucional e pela nossa ordem ordinária também, por meio do direito penal. Perfeito? Então, pessoal, a lei, ela protege bens jurídicos de acordo com os mandamentos constitucionais. Perfeito? O direito penal, ele não pode ser utilizado para proteger bens jurídicos ilegítimos. É óbvio, né? E afinal de contas, a gente está falando aqui o que, né, de bens jurídicos e o que é um bem jurídico, né? Um bem jurídico é o quê? É um ente que pode ser material ou imaterial, é extraído do contexto social, tá? Ele tem titularidade individual ou meta-individual. Meta-individual são os direitos coletivos, os direitos difusos, né? Reputado como essencial para a coexistência e o desenvolvimento do homem e em sociedade, tá? Esses são, pessoal, os bens jurídicos tutelados pela nossa Constituição Federal, ok? E lembrando que a nossa Constituição Federal tutela esses bens jurídicos de forma direta, de forma expressa no seu texto, ou também de forma não expressa, né? O texto está ali contido na Constituição por meio de uma interpretação envolvendo todo o sistema. Então, esses bens jurídicos, né, eles são citados de forma expressa ou muitas vezes estão lá de forma implícita e a gente retira esse bem jurídico por meio da nossa interpretação. Combinado? Conclusão disso tudo. A criação de tipos penais deve ser pautada pela proibição de comportamentos que, de alguma forma, exponham a perigo ou lesionem valores concretos essenciais para o ser humano estabelecidos na figura do bem jurídico. E esses valores concretos essenciais para o ser humano são justamente os bens jurídicos. E detalhe aqui, pessoal, pune-se a lesão ou então meramente o quê? O perigo de lesão. Não é necessário a lesão. O perigo da lesão é suficiente, ok? Princípio da intervenção mínima. Intervenção mínima, ou seja, o direito penal intervém de forma mínima. Olha só, o direito penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário, de modo que sua aplicação fica condicionada ao fracasso das demais esferas de controle. Este é o subprincípio da subsidiariedade, tá? E mais, apenas nos casos em que houver relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Esse é o subprincípio da fragmentariedade. Então vamos lá. Princípio maior, intervenção mínima. O Estado, por meio do direito penal, atua de forma mínima, apenas quando estritamente necessário. Por isso, pessoal, né, o direito penal atua de forma mínima, somente quando é necessário. Por isso, ele atua também de forma o quê? Subsidiária. Se ele vai atuar somente quando é necessário, ele vai sempre atuar de forma subsidiária. Se uma outra esfera de controle não foi suficiente para tutelar aquele bem jurídico, aí sim o direito penal atua de forma subsidiária. Primeiro, pessoal, vamos ao direito civil, vamos ao direito tributário, vamos ao direito administrativo, ou vamos até numa outra esfera de controle que nem sequer existe, né, no mundo jurídico. Por exemplo, a esfera de controle de um líder de família, né, representada, né, família esta representada pelo pai ou pela mãe, uma conversa entre pai e mãe, né, com o respectivo filho ou com os respectivos filhos, às vezes é uma esfera de controle melhor do que o próprio direito penal, uma briga entre irmãos, por exemplo.
Será que é necessária a atuação do direito penal ou uma conversa do pai ou da mãe ou de ambos com os filhos seria suficiente? Eu não posso responder isso a priori. Eu não posso responder a priori. Somente o caso concreto nos dá a resposta, ok? Às vezes será necessário sim a intervenção do direito penal por meio do artigo 129, parágrafo 9º, né, que rege a violência doméstica, a violência exercida no âmbito da violência doméstica, mas isso somente o caso concreto me proporciona. Por isso eu estou mencionando aqui, o direito penal, ele atua de forma subsidiária, ok? E mais, o direito penal também atua de forma fragmentária. Por quê, pessoal? Vamos lá. O direito penal, o direito penal não, o direito de modo geral, né, todo direito, ele é fragmentado. Ele ocupa vários fragmentos, né, na ordem jurídica. E o direito penal vai atuar em apenas alguns desses fragmentos. Ele não vai atuar em todos os fragmentos. O direito penal atua quando estritamente necessário, lembrando, né? Esses outros fragmentos em que o direito penal não é alcançado, nós simplesmente não teremos a sua atuação. O direito penal vai ficar restrito a esses pequenos fragmentos. Por isso a gente menciona o princípio da fragmentariedade, tá? A gente fragmenta todo o direito penal de forma que, aliás, a gente fragmenta todo o direito de forma que o direito penal vai atuar somente em alguns fragmentos. Os outros não. Os outros fragmentos serão ocupados pelo direito civil, pelo direito tributário, pelo direito administrativo, o direito constitucional e etc. Ok? Observação, pessoal. Da fragmentariedade, nós extraímos o princípio da insignificância. E atenção aqui ao princípio da insignificância, porque se não cai em prova de concurso, ele despenca, ok? Então vamos lá, o que é o princípio da insignificância? É possível que no caso concreto, mesmo que o agente pratique uma conduta prevista em um tipo penal incriminador, quando a gente tem a tipicidade formal, né, pessoal, não venha a atingir de forma significativa o bem jurídico da vítima. Nessas hipóteses, não haverá a chamada tipicidade material. O que é a tipicidade material? É a valoração do dano ou perigo de dano ao bem jurídico. Então, olha só, pessoal, de acordo com o conceito analítico de crime, o crime é um fato típico, ilícito e culpável. E para que haja crime, necessário se faz a presença destes três elementos, ok? Nós estamos aqui, ó, no princípio da insignificância, no fato típico. Fato típico que é composto pela ação ou omissão, a conduta, né? A conduta que pode ser uma ação ou uma omissão, o resultado, o nexo causal que ocorre entre essa conduta e este resultado e também o tipo penal. Ok? A tipicidade penal. Então vamos lá. Lembrando que resultado e nexo causal nem sempre estarão presentes, tá? Nos crimes formais e crimes de mera conduta, resultado e nexo causal não estarão presentes, ok? Podem estar presentes nos crimes formais, mas o crime não depende, né, da sua presença para a consumação, ok? Mas o importante para nós aqui é a tipicidade. A tipicidade que é dividida em tipicidade formal e tipicidade material. A tipicidade formal é a subsunção do fato ao bem jurídico. Por exemplo, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, tá? Nós temos a tipicidade formal. Então, o sujeito que subtrai uma caneta Bic, ele estará praticando o crime no que tange a sua tipicidade formal. Por quê? Porque a atividade dele, o fato provocado por ele, realmente se enquadra em um tipo penal, que é o artigo 155, né? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, reclusão de
1 a 4 anos de multa. Perfeito? Sim. Agora, e a tipicidade material? Será que ela está presente? O que é tipicidade material? A tipicidade material, pessoal, é a efetiva lesão a um bem jurídico tutelado, que seria o patrimônio. Será que o furto de uma caneta Bic realmente vai trazer um prejuízo considerável à vítima? Lembrando mais uma vez que o direito penal atua o quê? De forma mínima, atua de forma subsidiária, atua de forma fragmentária. Será que ele vai atuar nessa situação insignificante? Nós classificamos essa situação como insignificante. Será? Talvez sim, talvez não, tá? Se nós conseguirmos incluir aqui o princípio da insignificância, em decorrência da ausência de tipicidade material, olha só, sem tipicidade material, pode até ter a tipicidade formal, mas sem a tipicidade material, não tem tipicidade. Sem a tipicidade, não tem fato típico. E sem fato típico, pessoal, não existe crime, ok? Esse é o princípio da insignificância. Ele atua na ausência de tipicidade material. Ah lá, o princípio da insignificância é uma hipótese de exclusão da tipicidade material. Isso torna o fato atípico, tá? Nos casos em que a ofensa ou perigo de ofensa ao bem jurídico seja irrisório ou insignificante, daí nós temos o nome princípio da insignificância, né? Quais são os requisitos para aplicação desse princípio? Mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Pessoal, esses pressupostos foram mencionados pelo STF, aliás, de forma recorrente o STF menciona esses pressupostos em todas as suas decisões, né, que incluem o princípio da insignificância, ok? Na verdade, essas 4 expressões aí mencionam a mesma coisa em formatos diferentes, né? Mas o STF quis se valer de um modelo bastante completo para não dar margem, né, a dupla ou até triplas interpretações, né, em relação ao princípio da insignificância, tá? Então, no fundo aí, é tudo a mesma coisa, mas o STF menciona dessa forma. Precisa decorar, professor? Não, não precisa decorar, precisa entender o jeitão da coisa, só isso. Se você consegue, aliás, interpretar um desses aí, interpreta os outros 3, porque são a mesma coisa no fim das contas, tá joia? Observação. Segundo os tribunais superiores, para aplicação do princípio da insignificância, deve-se considerar a capacidade econômica da vítima, tá, pessoal? Então, a capacidade econômica da vítima precisa ser levada em consideração. Vamos lá. O sujeito que possui uma bicicleta muito velha, ele utiliza essa bicicleta para ir trabalhar, ele se desloca para o seu local de trabalho e até mesmo utiliza ela porque ele faz entrega de comida, né, com essa bicicleta. Essa bicicleta é muito velha, muito limitada, que não deve valer R$ 50 no mercado. Se essa bicicleta é subtraída por um outro sujeito, provavelmente o princípio da insignificância não se aplicará, porque nós não teremos a irrelevância da lesão ao bem jurídico em razão do valor. Isso porque, embora seja muito barato, aquele bem é tudo que o sujeito tinha, que a vítima tinha, e ele dependia daquele bem para trabalhar. Diversamente de um sujeito, né, que possui uma bicicleta de última moda e essa bicicleta custa lá R$ 10.000. Mas para esse sujeito que é milionário e tem várias outras bicicletas e carros e casas e etc., talvez essa bicicleta de R$ 10.000 valha menos do que essa outra bicicleta de R$ 50 para o sujeito que depende dela. Então, talvez num furto aí de uma bicicleta de R$ 10.000 teremos o princípio da insignificância. E outro, para uma bicicleta de R$ 50, não teremos. Por quê? Que a capacidade econômica da vítima tem que ser levada em conta no caso concreto, ok? Não existe princípio da insignificância em crimes violentos, tá? Então, na subtração de uma coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, não teremos o princípio da insignificância, ainda que seja uma caneta Bic ou mesmo uma moedinha de
um centavo. Por quê? Porque aqui, quando há violência e grave ameaça, o direito tutelado, né, o bem jurídico tutelado, não é somente o patrimônio, é também a incolumidade física da vítima. Se essa incolumidade sofreu qualquer tipo de ataque, né, nós teremos aí uma relevante lesão ao bem jurídico, não podemos desconsiderar, tá? E reincidente, pessoal? O princípio da insignificância se aplica aos reincidentes? Prevalece que sim. HC 15, 5920 do STF. Ó. Se o fato é insignificante para um, também é para outro, né? Caso contrário, nós estaríamos aplicando o direito penal do autor, vez que não seria a conduta que incriminaria o sujeito, mas o seu passado. E o critério deve ser objetivo. Então, pessoal, o princípio da insignificância, ele aplica-se, né? Sim, a todo sujeito, senão correríamos o risco aí de aplicar o direito penal do autor. Ao invés de analisarmos o fato, analisaríamos o passado do autor para analisar, para verificar se ele seria contemplado ou não com o princípio da insignificância. E aí aplicaríamos sim o direito penal do autor, né? Aplicar ou deixar de aplicar uma pena em razão do autor propriamente dito, da pessoa do autor e não do fato por ele praticado. E é isso que nós repudiamos no direito penal. Ok? Princípios relacionados com a missão fundamental do direito. Ainda, né, pessoal? Último princípio, princípio da adequação social. Apesar de uma conduta se amoldar a um tipo penal incriminador, não será considerada típica se for socialmente aceita, adequada ou mesmo reconhecida. Esse é o princípio da adequação social, pessoal. E eu não quero que você confunda ele com o princípio da insignificância, tá? Ambos os princípios limitam a aplicação do direito penal. Mas, no princípio da insignificância, nós temos a irrelevância da lesão ao bem jurídico. A lesão é irrelevante. No princípio da adequação, a lesão ela é relevante, tá? Mas existe uma aceitação da conduta pela sociedade. Exemplo, a mãe que acaba de furar a orelha da filha recém-nascida, né? Lutadores de artes marciais em um contexto, né, de luta profissional, com todas as suas regras. As lesões são irrelevantes? Não, gente. Lesão corporal à criança ou ao lutador. No caso do lutador, essa lesão corporal pode até ser grave, gravíssima ou até decorrer a morte, né? Pode até decorrer a morte do lutador que sofre a lesão. Mas é uma conduta socialmente aceita, ok? Ah lá, segundo o nosso doutrinador Kleber Masson, não se pode considerar como criminoso o comportamento do agente que, embora tipificado em lei, não afrontar o sentimento social de justiça. Então, quais são as funções do princípio da adequação social? Restringir o âmbito de abrangência do direito penal, orientar o legislador quando da seleção das condutas e orientar o legislador na eliminação de tipos penais. Então, pessoal, orientar o legislador a não produzir uma lei que não faz o menor sentido, né? Por exemplo, criminalizar a conduta de furar a orelha de criança. Não, é uma conduta socialmente aceita, tá? E da mesma forma, orientar o legislador também a retirar do direito penal condutas que não condizem mais com a realidade atual da sociedade. Por exemplo, o crime de traição, que foi retirado do Código Penal de forma expressa, né? É uma conduta que não faz mais sentido com os dias atuais. Não que trair seja uma coisa bacana, legal, né? Mas ela é aceita socialmente, pessoal. A traição ela é aceita socialmente, queiram ou não queiram, achem bonito ou achem feio, é uma conduta aceita. Se isso vai dispendiar aí ações de natureza civil, tributária e outras, né, intervenções estatais, ok. Agora, o direito penal não. O direito penal é muito para isso. Lembrando que o direito penal ele é fragmentário, ele vai atuar apenas em determinados fragmentos, tá? São os princípios, aliás, né,
se ajudando, eles se complementam. Ok, pessoal? Então, por favor, não vai errar isso na sua prova. E lembrando que costume não revoga lei penal, tá? Ele não revoga a lei penal, ele dá a ideia para o legislador. Tanto é que o crime de traição foi revogado de forma expressa por lei e não por meio de um costume, embora essa modalidade criminosa há muitos anos não vinha sendo aplicada na prática, em razão do costume, né? Mas revogar, não havia revogado, o crime continuava lá. Ele foi expressamente revogado quando o legislador decidiu fazê-lo, ok? Agora, pessoal, princípios relacionados com o fato do agente. A gente vai analisar o fato praticado pelo agente. Princípio da exteriorização ou materialização do fato. O Estado só pode incriminar condutas humanas voluntárias, ou seja, fatos. O Estado apenas criminaliza fatos, tá? Ninguém pode ser punido por seus pensamentos, desejos, cogitações ou mero estilo de vida. A gente veda, pessoal, o direito penal do autor. Nós incriminamos fatos e não a pessoa. A pessoa não é criminalizada. Então, pouco importa o pensamento dessa pessoa. Você pode querer matar alguém a vida inteira, se não tomar qualquer ato, né? Que pelo menos inicie essa conduta, não será punível. O desejo, a cogitação, pessoal, o estilo de vida, a mendicância, né, que foi revogada em razão do princípio da exteriorização ou materialização do fato. O sujeito não pode ser punido pelo simples fato de querer ser um mendigo, né? Se entregar à vida e não fazer absolutamente nada, né? Então, em decorrência do direito penal do autor, que é vedado na ordem constitucional brasileira, nós temos o princípio da exteriorização ou materialização do fato. Por quê? Para que ocorra a intervenção do direito penal, é necessário que haja também o fato. E essa conclusão é extraída do artigo 2º do Código Penal. Olha só, ninguém pode ser punido por fato, por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Princípios relacionados com o fato do agente ainda, hein? Princípio da legalidade, importantíssimo, despenca em prova também, tá? Tanto é, né, que possui a previsão constitucional, infraconstitucional e até internacional. Olha só, na Constituição, artigo 5º sempre, né, inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 39, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E o artigo 1º do Código Penal, pessoal, um repeteco da Constituição, olha lá. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. E nós encontramos também o princípio da legalidade nos tratados internacionais de direitos humanos, né? Então são diversos diplomas internacionais, o Estatuto de Roma, por exemplo, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né, o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais. Todos esses tratados internacionais tratam também do princípio da legalidade. Olha lá, o princípio da legalidade consiste em uma real limitação ao poder do Estado de intervir na esfera das liberdades individuais. Então, o princípio da legalidade, ele impõe uma barreira ao Estado. O Estado possui o quê? Limites para intervir. O Estado deve, então, obediência ao princípio da legalidade. Aliás, legalidade, pessoal, é a reserva legal somada à anterioridade, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Antes, eu quero te mostrar os fundamentos do princípio da legalidade. Fundamento político, em primeiro lugar. O fundamento político vincula o poder executivo e o poder judiciário às leis formuladas de forma abstrata, impedindo o poder punitivo arbitrário, tá? Então, pessoal, o fundamento político do princípio da legalidade é vincular o poder executivo e também o poder judiciário às leis existentes, tá? Essas leis que existem. Isso impede o poder punitivo arbitrário. A punição precisa ser baseada nas leis, ok? Fundamento democrático. Representa o respeito ao princípio da divisão de poderes,
competindo ao parlamento a missão de elaborar as leis. Esse é o fundamento democrático, pessoal, o princípio da divisão de poderes. Somente o parlamento elabora a lei. Quem é o parlamento? É o Congresso Nacional, dividido em Câmara dos Deputados e Senado Federal. Somente cabe ao Poder Legislativo elaborar essas leis, tá? E temos também o fundamento jurídico. A lei tem que ser prévia, antes do fato, né? E clara. Ela tem que ser clara, não pode ser uma lei obscura, tá? E ela vai produzir um importante efeito intimidativo, no sentido que essas condutas sejam evitadas pelos cidadãos, ok? Desdobramentos do princípio da legalidade, olha lá, princípio da reserva legal, que eu mencionei que ia tratar, né? A regra é que questões de matéria penal devem ser previstas apenas por lei em sentido estrito, ok? Em regra, pessoal, é uma lei ordinária. Excepcionalmente pode ser uma lei complementar, mas tem que ser uma lei em sentido estrito. Não pode ser, por exemplo, uma medida provisória, que é editada pelo Poder Executivo, tá? Então, via de regra, pessoal, lei ordinária. O Código Penal é uma lei ordinária, então, professor? Não, o Código Penal não é uma lei ordinária. Ué, mas não tem que ser lei ordinária? Então ele é lei complementar, né? Não, muito menos lei complementar. O Código Penal, pessoal, é um decreto-lei da década de 40, um instrumento normativo que não existe mais, inclusive, pós-Constituição de 88. Ele foi recepcionado, né? Então, o Código Penal foi recepcionado pela nossa Constituição de 88 como uma lei ordinária. Tanto é que, para modificar o Código Penal, necessário se faz uma edição, né, legislativa por meio de lei ordinária. Igual a gente teve lá, por exemplo, a Lei 12.015 em 2009, que fez uma reforma nos crimes sexuais, uma lei ordinária que modificou o Código Penal, que é um decreto-lei na sua origem, mas ele foi recepcionado pela Constituição como lei ordinária. Então ele tem o status de lei ordinária, ok? Medida provisória não pode existir em matéria penal, tá? Especialmente em relação à criminalização de condutas e cominação de penas. A medida provisória, ela é proibida, ok? Princípio da anterioridade, pessoal. Para que seja aplicada, a lei penal incriminadora ou maléfica de qualquer forma deve ser anterior à prática da conduta, tá? Então, o sujeito pratica um crime, vamos ver aqui no quadro, ó. O sujeito pratica um crime em 20/5, vamos pôr uma data real aqui, ó. Em 2 de janeiro de 2021 ele pratica um crime. Em 3 de janeiro de 2021 vem uma lei, ele pratica um crime? Não, ele pratica um crime. E em 3 de janeiro de 2021 vem uma lei agravando a pena, tá? Essa lei agravou a pena. E o sujeito é denunciado em 10 de maio de 2021, tá? Data que nem existe ainda, né? Mas ele vai ser denunciado em 10 de 21 e julgado, com trânsito em julgado, em, vamos lá, 15 de dezembro de 2020. Fui bem otimista, né? Tudo isso em um ano, fui bem otimista. Pessoal, esse sujeito vai ser penalizado com essa lei que agravou a pena um dia após o cumprimento após o cometimento do crime? Não. Por quê? Porque o princípio da anterioridade veda isso. A lei tem que ser anterior ao fato criminoso e acabou. Não existe exceção. Combinado? A lei só retroage para beneficiar o réu. Ela nunca retroage para prejudicar. Beleza? Necessidade de lei escrita, né? Costume incriminador não existe no Brasil, tá? Não existe, aliás, no sistema romano germânico. Necessidade de lei estrita, proibição de analogia in malam partem, né? Analogia, pessoal, uma interpretação analógica que prejudique o réu, né? In malam partem é em parte mal, né? Em mal parte. Isso é proibido também, tá?
Necessidade de lei certa, esse é o princípio da taxatividade, né? Existe o que? Clareza na redação e na construção dos tipos penais. Aqueles tipos penais obscuros, né, que dão margem a várias interpretações, eles são inconstitucionais na nossa ordem jurídica, ok? A lei deve ser necessária, também necessária, porque esse é um desdobramento do princípio da intervenção mínima. Lembrando que o direito penal ele atua de forma mínima, né, de forma subsidiária, né, pessoal? Então, orienta onde e quando o direito penal deve intervir ou até mesmo deixar de intervir, ok? Princípio da ofensividade, gente, também conhecido como princípio da lesividade. Exige que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, e esse é um desdobramento do princípio da fragmentariedade, ok? Desdobramento da fragmentariedade. Nesse sentido, vale diferenciar a classificação dos crimes quanto à possibilidade do resultado causado ao bem jurídico. Temos os crimes de dano, tá? Isso costuma cair em prova, muita atenção. Crime de dano, ó, exige a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Então, nos crimes de dano é necessário uma lesão, ok? Se não ocorre lesão, pessoal, o crime será praticado na modalidade tentada. E temos também o crime de perigo. Crime de perigo concreto. Existe a prova do perigo que deve ser efetivo, real no caso concreto. Por exemplo, abandono de incapaz. Se não for provado esse perigo, essa probabilidade de perigo, não haverá crime, será considerado fato atípico. Então, no caso de os pais, né, que abandonam o filho na porta da casa, mas aí 2 minutos depois alguém vem, pega essa criança e leva para as autoridades, né, responsáveis para cuidarem dela, não haverá o crime aí de abandono de incapaz, justamente porque não houve perigo concreto. Não é possível provar o perigo concreto, ok? Agora, no perigo abstrato, a realidade é outra. Não se exige prova do risco, tá? A presunção da ocorrência do perigo é absoluta. Existe uma presunção absoluta de perigo, tá? E o STF considera o crime de perigo abstrato constitucional, por exemplo, tráfico de drogas e embriaguez ao volante. Vamos dar um exemplo. O sujeito tomou meia latinha de cerveja ainda dentro do carro dele, só isso, consumiu meia lata de cerveja e saiu dirigindo, virou a esquina, foi parado numa blitz. Soprou o etilômetro, né, conhecido também como bafômetro, e acusou uma quantidade maior de álcool, né, no sangue do que deveria constar. Ou seja, ele será conduzido sim à delegacia de polícia e vai responder pelo crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Por quê? Porque aqui não precisa provar que ele estava correndo, que ele estava dirigindo em zigue-zague, não há necessidade de prova. É um crime de perigo abstrato. A presunção de perigo é absoluta. Já existe uma presunção de perigo e essa presunção ela é absoluta. Por isso, crimes de perigo abstrato, ok? Pessoal, princípios relacionados com o agente do fato, ou seja, o agente que praticou o fato, tá? Princípio da responsabilidade pessoal. Proíbe-se a penalização de alguém pelo fato praticado por outrem. Essa é a vedação da responsabilidade coletiva. Quais são os desdobramentos? Obrigatoriedade da individualização da acusação e obrigatoriedade da individualização da pena. Pessoal, ainda que 5 pessoas tenham praticado um crime em concurso, elas não vão receber a mesma pena necessariamente, muito pelo contrário. Cada um tem que receber a sua pena. A pena tem caráter individual e cada um responde de acordo com a sua culpabilidade. Pena que é calculada em 3 fases e nós temos muitas variações em cada uma das fases, né, do cálculo da pena. Esse critério Nelson-Hungria, né, porque foi inventado ou pelo menos adaptado no direito penal brasileiro pelo Nelson-Hungria. Ok? Então, no critério Nelson-Hungria, a pena possui 3 fases, né? Na fase ali de processamento, de quantificação da pena, são 3 fases. E isso varia muito, são critérios objetivos e critérios subjetivos a serem analisados. Alguns
atuam, né, como autores, outros coautores, outros partícipes, cada um responde de acordo com a sua culpabilidade. Podem receber a mesma pena? Podem, mas vai ser uma mera coincidência, tá? É uma mera coincidência, não é porque praticaram o crime em forma, né, juntos, né, que eles vão receber também a mesma pena, muito pelo contrário, tá? Princípio da responsabilidade subjetiva. Proíbe-se a responsabilidade penal objetiva, ou seja, aquela responsabilidade sem dolo ou pelo menos culpa, né? O que é culpa? O sujeito age com negligência, imprudência ou imperícia, tá? A necessidade, então, que o fato praticado seja desejado ou pelo menos previsível. Princípio da culpabilidade. O Estado só pode impor sanção penal ao agente imputável. O que é o agente imputável? É aquele sujeito que é penalmente capaz. Ele não é, por exemplo, menor de idade. Menor de idade não recebe pena e nem medida de segurança, né? Ele não recebe qualquer sanção penal. O menor de idade, ele é penalizado, né? Penalizado entre aspas, porque ele não recebe pena, mas a sanção dele está lá no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma medida socioeducativa, tá? Por quê? Porque ele é inimputável. Ele não possui responsabilidade penal, assim como o sujeito que não está, né, nas suas aptidões mentais, né, na sua capacidade mental. Além de ser imputável, o sujeito tem que ter a consciência da ilicitude, tá? Consciência essa que tem que ser pelo menos potencial. Não se exige do sujeito que ele saiba todas as leis. Não, é uma consciência potencial. Todos nós sabemos, pelo menos de forma potencial, que não pode matar alguém, né? Que a gente não pode subtrair a coisa de alguém, que a gente não pode extorquir alguém. Todo mundo sabe disso, né? E quando exigível, um comportamento diverso do realizado. Porque se houver uma inexigibilidade de comportamento diverso, teremos excludentes de culpabilidade, ok? Então, este é o fato. E, aliás, pessoal, a culpabilidade é o terceiro elemento, né, do crime quando analisamos o conceito analítico. Tá joia? Princípio da igualdade, princípio da isonomia, todos são iguais perante a lei. Trata-se de isonomia substancial e não meramente formal, tratando-se de forma igual os iguais e de forma desigual, os desiguais. A igualdade é, portanto, o quê? Material, admitindo-se distinções justificadas. Exemplo muito claro são os presídios, né? Temos presídios masculinos e femininos. Existe diferença, né, fisiológica entre homens e mulheres. A mulher tem suas peculiaridades, a gestação, a amamentação, né, a gravidez, a menstruação. Então, pessoal, devido às suas peculiaridades, as mulheres têm que ser tratadas de forma desigual. Se forem tratadas igualmente aos homens, aí sim teremos uma desigualdade. Por isso o conceito aristotélico, né, de igualdade. Tratar os iguais de acordo com a sua igualdade, tratar os desiguais de acordo com a sua desigualdade, ok? Princípio da presunção de inocência. Bom, vamos lá. Inicialmente a gente destaca, né, que o princípio da presunção de inocência possui para a parcela da doutrina expressão sinônima, seria o princípio de presunção de não culpabilidade. Agora, uma outra parcela da doutrina entende que se trata de princípios distintos, apesar de muito parecidos, tá? O fato é que cada uma das expressões acima encontram previsões expressas em diplomas distintos, né? A Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica aí, ó. A Constituição Federal menciona o princípio da não culpabilidade. Ninguém será culpado, né, até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, é a presunção de não culpabilidade. Ninguém falou também que o sujeito não é inocente, tá? O réu é presumido não culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Agora, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né, o Pacto de São José da Costa Rica, nós temos a presunção de inocência. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se comprove legalmente sua culpa.
Durante o processo, toda pessoa tem direito em plena igualdade às seguintes garantias mínimas. E aí vem o rol, né? Agora, pessoal, aqui o réu é presumido inocente, tá? Até a comprovação da culpa. Ele não somente não é culpado, mas ele também é considerado inocente. Então, parcela da doutrina entende que são princípios semelhantes, idênticos, e parcela entende que são princípios diferentes. E o princípio da presunção de inocência é um pouquinho mais amplo que o princípio da presunção de não culpabilidade. E nossa Constituição fica aqui, ok? Consequências de ambos os princípios, né? As prisões provisórias devem ser aplicadas excepcionalmente, né? Então, necessário que estejam presentes os pré-requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para que haja prisão preventiva, e eu estou falando de prisão preventiva, né? E não de cumprimento antecipado de pena, ok? Cumpre a acusação o dever de demonstrar a responsabilidade do réu e não a este de comprovar a sua inocência. Então é o Ministério Público que tem que comprovar a responsabilidade do réu no momento que ele oferece a denúncia, né? A condenação deve derivar da certeza do julgador. Por quê? Porque é indúbio pro réu, né, gente? Na dúvida, o julgador deve julgar a favor do réu, se ele tiver dúvida, ok? O uso de algemas deve ser excepcional. Esse é o teor da súmula vinculante número 11 do STF. Atenção, pessoal, isso aqui é importante, tá? Pode ser cobrado no seu concurso. Em fevereiro de 2016, no caso ex-presidente Lula, vocês vão se recordar, o STF, no julgamento do HC 126292 de São Paulo, modificou anterior orientação, considerando possível o início da execução da pena após o recurso em segunda instância. Então, naquele caso lá do ex-presidente Lula, né, o STF mencionou assim: o sujeito que é condenado por um órgão colegiado em segunda instância pode sim iniciar o cumprimento da pena de forma provisória. Mas, pessoal, cuidado, isso estaria violando o princípio da não culpabilidade previsto lá na Constituição? O sujeito só pode ter sua pena executada após o trânsito em julgado. O STF fez uma interpretação diferente. Ele menciona o seguinte: olha, não transitou em julgado, mas já houve julgamento em segunda instância, feito por um órgão colegiado. Nós vamos seguir então o Pacto de São José da Costa Rica, tá? A partir desse momento nós já temos uma decisão passível de execução. Esse foi o entendimento do STF. Mas em novembro de 2019, bem recente, o STF decidiu derrubar essa possibilidade, tá, de prisão em segunda instância. Ele alterou o entendimento e voltou para o que era antes de fevereiro de 2016, tá? Então, o STF modificou a sua, ou melhor, o seu entendimento e voltou para o entendimento antigo, perfeito? A decisão é de cumprimento obrigatório, ou seja, esse retorno é de cumprimento obrigatório. Contudo, cabe a cada juiz decidir pela liberação ou não dos presos julgados em segunda instância. Porque desde 2016 até 2019, pessoal, muita gente entrou para as celas, né, das prisões em razão da decisão do STF, que era vinculante e valia para todos. Agora, a decisão do STF no sentido de retirar o sujeito do cumprimento provisório de pena cabe ao juiz da execução em cada processo analisado individualmente, ou seja, né, cada julgador, cada juízo da execução que fará esta análise no caso concreto, ok? Pessoal, para a gente terminar, princípios relacionados com a pena. Princípio da dignidade da pessoa humana. A ninguém pode ser imposta pena ofensiva à dignidade da pessoa humana, vedando-se reprimenda indigna, cruel, desumana ou degradante. E este mandamento guia o Estado na criação e também na aplicação e execução das leis penais. Então, penas indignas, cruéis, desumanas, degradantes são proibidas pelo direito penal brasileiro, tá? Princípio da individualização da pena. Artigo 5º, inciso 46.
A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Olha só, pessoal, a pena já é individualizada num primeiro momento, né? No momento em que a própria Constituição menciona ao legislador ordinário quais são as penas possíveis no direito penal brasileiro. Quais são essas penas? Privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Qualquer pena que não seja uma dessas 5, pessoal, é vedada expressamente pelo direito brasileiro, ok? Aliás, essas 5 que se tornam, na verdade, 3, né? Privação ou restrição da liberdade, a mais comum. Temos a multa, tá? E temos também as penas restritivas de direitos, que podem vir em caráter de perda de bens, prestação social alternativa ou suspensão ou interdição de direitos. São penas restritivas de direitos. Beleza? A individualização da resposta estatal ao autor de um fato punível deve ser observada em 3 momentos. Olha lá, o primeiro momento é esse que a gente acabou de citar, né? Na definição pelo legislador do crime e sua pena, lá na criação da lei, respeitando-se então a Constituição. Um segundo momento na imposição da pena pelo juiz, né, na condenação, usando o critério trifásico, inclusive, de cálculo da pena, tá? E também na fase de execução da pena, lá no cumprimento da pena, um momento em que os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal. Isso está lá no artigo 5º da Lei de Execução Penal, ok? Princípio da proporcionalidade, gente, é um princípio constitucional implícito. Eu mencionei que alguns princípios são explícitos e outros são implícitos, né? Desdobramento lógico do mandamento da individualização da pena, né? Para que a sanção penal cumpra a sua função, deve-se ajustar à relevância do bem jurídico tutelado sem desconsiderar as condições pessoais do agente. O princípio da proporcionalidade não pode compreender apenas a proibição do excesso. Considerando a missão do direito penal em proteger bens jurídicos, tal princípio também proíbe a proteção deficiente. Então, o Estado não pode, né, arrebentar com o sujeito, colocar uma pena muito maior do que a pena que seria necessária, mas ele também não pode ficar aquém daquela pena, né? Não pode também dar uma pena muito branda, uma pena muito leve para o sujeito que cometeu um determinado fato criminoso, ok? Desdobramentos desse princípio. Temos o garantismo negativo, né, que é o freio ao poder punitivo estatal, e o garantismo positivo, que é evitar a insuficiente intervenção estatal, que geraria uma impunidade, tá? Então, o garantismo positivo, ele fomenta o poder estatal. Deve haver sempre um equilíbrio, né? Princípio da proporcionalidade, gente. Princípio da pessoalidade, previsto no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. Ah lá. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Acabou. Este é o princípio da pessoalidade, viu, gente? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Nenhuma pena, seja privativo de liberdade, multa, restritivo de direitos, penas não ultrapassam a pessoa do condenado. O que ultrapassa a pessoa do condenado? A obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, tá? Isso sim, isso pode ultrapassar a pessoa do condenado, claro, nos termos da lei, tá? Estendidos aos sucessores, ou seja, somente na ordem sucessória, né? E contra eles executadas, e tem mais, ó, tem um limite, até o valor do patrimônio transferido, ou seja, até o limite do valor da herança. Então, pena, pessoal, somente é cumprida pelo condenado, tá? Pena somente é cumprida pelo condenado. Agora, a obrigação de reparar o dano e o perdimento de bens, isso sim pode ser cumprido pelos sucessores, mas até o limite do patrimônio que foi transferido na herança, perfeito? Princípio da vedação do bis in idem. O que é bis in idem, gente? Bis é 2 vezes, né? Igual. 2 vezes igual é proibido. E esse princípio está previsto no Estatuto de Roma, que eu vou deixar a leitura
com vocês, tá? Consequências desse bis in idem. Pode ser uma consequência processual. Ninguém poderá ser processado 2 vezes pelo mesmo crime, tá? Consequência material. Ninguém pode ser condenado. Aqui é processado, aqui é condenado pela 2ª vez em razão do mesmo fato. E consequência execucional. Ninguém poderá ser executado 2 vezes por condenações relacionadas ao mesmo fato. Obviamente, pessoal, o princípio do bis in idem fala 2 vezes, mas a gente vai acrescentar isso para 3, 4. Se o sujeito não pode responder 2 vezes pelo mesmo crime, que dirá 87 vezes, né? Não pode de jeito nenhum. Não é isso? E é isso, pessoal. Terminamos nossa primeira aula de revisão, tá? Vamos agora na sequência com mais uma aula para analisar muitos exercícios. Vamos analisar vários exercícios e também fazer alguns comentários em relação à matéria, ok? Então, um grande abraço e eu te vejo na próxima aula. Até mais!